entender a dinâmica aonde essas coisas são necessárias para um desenvolvimento e amadurecimento normal do ser humano, e quando essas situações se tornam patológicas, principalmente na relação da saúde mental e no tratamento desses pacientes, é fundamental para a gente poder considerar que situações são necessárias a intervenção ou não. Então, a gente poder debater e discutir sobre conceitos de felicidade, quando a tristeza, na verdade, é um sentimento normal e natural, e quando ela começa a ser um sintoma patológico e invasivo, eu acho que vai atrair a atenção de muita gente. E permite a gente ampliar um pouco mais a perspectiva para que a gente não mantenha, às vezes, o pensamento de modo tão cartesiano entre o certo e o errado, mas que a gente possa perceber que entre o certo e o errado, entre a tristeza e a felicidade, né, me parece que tem um certo enodamento moebiano, digamos, o que está dentro e o que está fora. Tristeza é uma emoção comum, é uma emoção normal. E além de ser normal ficar triste, é importante que nós experienciemos a tristeza. Sem a tristeza, a gente não vai conseguir experienciar o crescimento. Crescer dói, né? Crescer é difícil. E, para isso, a gente tem que passar e experienciar a tristeza. A tristeza vai ajudar a reforçar, né, a nossa personalidade, a criar forças, né? Todos sentimos as emoções. Portanto, é normal experienciarmos as dimensões da vida afetiva, passando por momentos de tristeza, de raiva, de alegria, de medo, né? E é normal e saudável passar por momentos de tristeza e aprender a lidar com isso. Para falar da depressão, eu procurei separar a depressão como sintoma, síndrome e doença, para a gente tentar entender, né, os aspectos do quadro depressivo e também para separar ela da tristeza. A depressão sintoma é quando o termo depressão ele for utilizado para designar um sintoma, um sinônimo da tristeza. Então, seria o termo chulo, né, usar a depressão como um sinônimo da tristeza. Hoje acordei para baixo, estou down, estou deprimido, né? Poxa, minha mãe brigou comigo ali, fiquei deprimidaço, né? Então, assim, é um sinônimo da tristeza. Na verdade, não é uma depressão propriamente dita. Então, a depressão sintoma seria exatamente o sinônimo da tristeza. Já sintomas de depressão seria a presença de sintomas depressivos, né, isolados, cujo número, intensidade ou duração não são suficientes para caracterizar uma síndrome depressiva. E a gente pode ver isso como comorbidades psiquiátricas, por exemplo, de alguma outra patologia. A gente pode ver isso secundário à exposição a estressores. A gente passa por algum estresse, né, por alguma perda, e, eventualmente, experiencia sintomas de depressão, mas que não caracterizam uma crise depressiva, um quadro depressivo completo. É muito comum também a gente observar sintomas de depressão nos transtornos de personalidade. A síndrome depressiva seria a presença de sintomas depressivos em número, intensidade e duração suficiente para caracterizar um quadro clínico completo. E qual seria a diferença da síndrome depressiva para a doença depressiva, né? Visto que caracteriza um quadro clínico completo? É que na síndrome depressiva você vai encontrar a explicação desses sintomas em outras causas, em geral, outras enfermidades, que você pode encontrar, por exemplo, no hipotireoidismo, né? Você pode encontrar uma síndrome depressiva completa, na doença de Alzheimer, na própria esquizofrenia, então, ainda uma doença metabólica. Então, várias doenças podem cursar com a síndrome depressiva completa. A depressão doença, né, ou transtorno depressivo, que é o que eu disse, trata-se da expressão nosológica da enfermidade depressiva, portanto, apresentando características clínicas como etiopatogenia, epidemiologia, quadro sindrômico, resposta a tratamento, curso e prognóstico próprios do transtorno. Então, quando você tem uma doença depressiva, um transtorno depressivo, ele não é melhor explicado por nenhuma outra patologia, por nenhum outro problema. E essa é a diferença, porque a síndrome não. A síndrome que, na verdade, é meio que 6 por meia dúzia, só que um é explicado por problemas clínicos que você eventualmente tem e o outro não. Na verdade, é a síndrome completa com todas as características da patologia.
O humor deprimido e a anedonia são os dois pilares principais para o diagnóstico da depressão. Um desses dois, obrigatoriamente, tem que estar presente, mas não necessariamente os dois. O que quer dizer que o humor deprimido não é obrigatório estar presente. Então, é possível ter depressão sem você sentir tristeza? É. Vou terminar aqui com mais um quadro do Divertidamente, que é o final do filme, quando a Riley ela foge, e ela é ao mesmo tempo que a alegria e a tristeza conseguem retornar para a cabine de comando. E aí ela volta para casa. E ao voltar para casa, ela se depara com os pais, né? E o interessante é que mostra, ou seja, o amadurecimento, né? Ou seja, a tristeza e a alegria trabalhando juntas, né? Formando emoções mistas e memórias mistas, como acontece na vida da gente, na vida adulta, né? Que a gente não vive só de alegria, nem também tão só de tristeza. Eu só quero os meus amigos e o meu velho time. Eu quero ir embora. Mas não fiquem bravos. Oh, meu amor. Não estamos bravos. E, aliás, eu também sinto o mesmo. Saudade do bosque, onde andávamos. Dos piqueniques de todo domingo. De patinar no Lago Spring. Vem cá. Agradecer. Muito obrigado. Eu vou tentar fazer algumas considerações do como é que eu vejo a felicidade, como é que eu vejo a felicidade desde a psicanálise. O tema me parece importantíssimo, porque nós estamos vivendo uma verdadeira inflação de felicidade. Há uma busca de felicidade incrível. Esse momento atual dessa busca dessa felicidade é compatível com uma mudança dos tempos. Nós estamos vivendo nos últimos 30 anos uma revolução no laço social humano maior que nos últimos 3.000 anos. Essa revolução, a gente dá nome de passar do mundo moderno para o mundo pós-moderno. Ou passar, eu diria de uma forma menos acadêmica, de uma Terra 1 para uma Terra 2. Nós nos organizávamos em Terra 1 de uma forma padronizada, hierárquica, vertical, linear, onde nós sabíamos o que era o bom e o que era ruim, o que era certo, o que era errado, onde nós tínhamos mestres e nós nos dávamos notas menos boas e melhores, dependendo da proximidade com os padrões estabelecidos. Tudo isso acabou. A pós-modernidade, ou Terra 2, é a quebra da verticalidade, é a quebra da versão do do universo, é a multiplicidade das escolhas. E é
por um lado, a liberdade para a espécie humana, por outro lado, é um imenso apavoramento. Hoje em dia que nós temos escolhas, a cada momento nós temos escolhas, não existe mais vida programada, vida com piloto automático, todos nós somos GPS. Estou indo para o Hotel Salvador, encontrei um amigo, vou tomar um café, parei de tomar um café, vou ficar 3 minutos, mas tenho que voltar novamente onde é que está meu carro, vou deixar o carro, vou pegar um táxi, reprogramando rota, enfim, nós estamos reprogramando rotas o tempo inteiro. Hoje em dia, quando a gente tem, por exemplo, 10 escolhas a fazer, e se escolhemos uma, porque só podemos escolher uma, a única certeza que a gente tem é que a gente perde 9. Hoje ficou muito claro, muito explicitado o desafio do nosso ciclo de debates, que é promover o diálogo com linguagens, entre linguagens diferentes, raciocínios, cabeças completamente diferentes. Então, o que a gente assistiu aqui foi um médico psiquiatra que busca soluções para problemas, tem uma visão mais pragmática da mente humana, e um psicanalista que faz perguntas, que não tem respostas, né? Que propõe desafios especulativos, e fazer com que essas duas linguagens se encontrem, fazer com que esses dois polos conversem, é o desafio que nós temos vivido e enfrentado no dia a dia da nossa prática psiquiátrica, hospitalar, e é o desafio proposto para esse ciclo de debates. Durante a sua apresentação, eu fiquei pensando exatamente nisso. O conceito da busca da felicidade, ou o que seria atingir a felicidade, dentro de uma visão de pós-guerra, que era, a princípio, uma boa família, um bom trabalho, poder prover as pessoas que estão ao seu redor. Isso seria um conceito quase que universal de felicidade. Como é que o senhor vê isso dentro da pós-modernidade, essa mudança em termos de objetivos, de buscas, de desejos, nessa nova relação de sociedade? Fabiana, o que eu acho da felicidade em Terra 2, ou na pós-modernidade, eu acho que a gente tem que diferenciar as representações do prazer com as representações da felicidade. Em Terra 1, ou na modernidade, era mais fácil as pessoas... A felicidade era alguma coisa muito associada ao prazer, dizendo: você será feliz se fizer tal coisa. Você pode ter prazer se fizer coisas. O prazer é mais fácil de ser repartido. A felicidade, do ponto, na forma que eu a trabalhei, diz respeito a momentos singulares na existência de uma pessoa que ela convive, até pode ter a coincidência de momentos felizes das pessoas, mas são momentos, e a pós-modernidade, a meu ver, favorece mais isso. Ou seja, uma vez que eu tenho um laço social menos padronizado, eu me confronto com mais possibilidades que eu possa me responsabilizar e fazer uma invenção responsável. Eu também tenho muito mais possibilidade de ser reacionário. Eu também tenho muito mais possibilidade de ser racista. Eu também tenho mais possibilidade de eleger Trump. Eu tenho mais possibilidade de fazer uma série de ações de ação para trás, de reacionárias. A mesma ação, o mesmo fenômeno, ao meu ver, da pós-modernidade, que é a quebra dos padrões universais, ele favorece mais momentos de felicidade para quem puder se responsabilizar por eles, e mais momentos reacionários. E é claro que no momento a gente vive mais momentos reacionários do que momentos felizes. Durante a sua palestra, André, eu fiquei pensando muito numa coisa que eu acho que a gente vivencia no dia a dia dentro de um consultório, tanto consultório clínico como um consultório de psicoterapia, que é exatamente a busca que alguns indivíduos vêm
de, na verdade, evitar o sofrimento, mesmo que seja um sofrimento fisiológico, que seja um sofrimento natural e que seja um sofrimento, muitas vezes, importante para o crescimento daquele indivíduo. E um sofrimento secundário a uma situação de vida, a uma crise vital, a um evento específico. E, muitas vezes, nós, na características de psiquiatras, somos procurados por esses indivíduos numa tentativa de tentar medicalizar isso ou aplacar, de qualquer forma, a possibilidade de se sentir triste ou de sofrer por alguma coisa. Como o Dr. Jorge Forbes colocou, sofrer por amor, sofrer por uma decepção, por uma perda. Eu queria que você falasse um pouquinho disso, assim, essa busca que algumas pessoas têm e se você já viveu isso de alguma forma na sua prática clínica. Sim, sem dúvida. Assim, é muito comum as pessoas procurarem porque não toleram, né, não suportam o sofrimento. Né? As pessoas não toleram sentir a tristeza, como se a tristeza fosse algo errado, fosse algo que, principalmente no mundo mais pós-moderno de hoje, a gente cria as pessoas, né, e nós protegemos nossos filhos de uma maneira tal que eles não devem ter acesso ao sofrimento. E isso gera pessoas incapazes de lidar com a angústia, de lidar com as vivências, de lidar com as frustrações. E essas pessoas muitas vezes procuram o psiquiatra buscando uma solução medicamentosa, buscando uma solução, né, ou que não seja medicamentosa, né, quer fazer um tratamento de estimulação, mas ele quer se livrar do sofrimento. E muitas vezes ele não entende que para se livrar do sofrimento ele tem que viver esse sofrimento, ele tem que passar por esse sofrimento. E acho que nesses casos, assim, minha conduta é muito, né, receber esse paciente e dizer, olha, você não tem indicação de usar medicação, né? Sua indicação aí é trabalhar, né? Talvez em terapia, né, o que você está vivendo e você tem que aprender a lidar com isso. Queria agradecer a presença do Dr. Jorge Forbes, do Dr. André Gordilho, a presença de todos vocês. Muito obrigada a todos.